Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então, vamos iniciar hoje um novo assunto, né? Vamos começar a falar sobre morfologia do fruto. Bom, então, eu já expliquei rapidamente quando eu falei sobre flor, né, que vai chegar um momento em que, quando ocorre fecundação, o ovário se desenvolve e, no caso das plantas angiospermas, esse ovário desenvolvido ele forma o fruto, né, que é exatamente daí surge o nome das angiospermas, né, uma estrutura que protege as sementes. Então esse é o fruto que, né, é exatamente o último estágio, como diz aqui, do desenvolvimento do gineceu, ou seja, a parte feminina fecundada, que pode também se desenvolver sem haver fecundação, que aí ocorre a formação de frutos paternocárpicos, que eu vou falar mais adiante, né, aqui na nossa disciplina. Ou seja, sempre o fruto vai ser a parte feminina desenvolvida. Então, basicamente a gente pode dizer, né, que é o ovário maduro, podendo ou não incluir outras partes florais. O que é isso? Eu estou mostrando aqui no esquema abaixo um processo de desenvolvimento do fruto do tomate. Então tem aqui o desenho do ovário com os seus lóculos e os seus óvulos que depois se tornam sementes. Né? Os óvulos são exatamente as sementes, aliás, são exatamente os óvulos fecundados e que nesse fruto aqui, nesse fruto que foi oriundo do ovário desenvolvido, e ainda existem algumas partes que existiam na flor, como por exemplo pedicelo e sépalas, né? A gente já discutiu isso, que serve inclusive para classificação dentro do reino vegetal. Então essas partes, elas às vezes podem estar inclusas nos frutos, como provavelmente vocês já conhecem de algumas plantas. Né? Quando eu comentar aqui sobre alguns exemplos de frutos, eu vou voltar a mostrar algumas situações que a gente já viu lá em flores também. Bom, então o fruto a gente diz que ele tem basicamente duas partes, que é o pericarpo e as sementes. Sendo que o pericarpo ele pode ser dividido em três partes, que a gente vai ter o epicarpo, que é a camada mais externa, e essa camada mais externa ela é proveniente da parede do ovário. Ou seja, já é a epiderme do ovário que se desenvolve e vai formar a camada mais externa dos frutos. Então esse daqui é o epicarpo. Existe aquela região intermediária do ovário, que a gente pode chamar, por exemplo, de mesofilo do ovário. Mesofilo é um termo de morfologia de folhas que a gente já discutiu há um tempo atrás na nossa disciplina, mas como todas as partes florais são originárias de folhas, aliás, então a gente pode dizer que a parte intermediária daquelas estruturas florais são chamadas também de mesofilo. Então aquela porção intermediária do ovário, ela vai dar origem ao mesocarpo, né, a parte do meio. E por sua vez tem o endocarpo, que é a parte mais interna, que é exatamente a parede interna do ovário que vai se desenvolver, né, e vai acabar adquirindo algumas características bem próprias para frutos. Então, por exemplo, vai ter frutos em que essa parte mais interna é lenificada, como por exemplo no caso da manga, que forma aquele caroço duro, né, e algumas vezes essa parte pode ser comestível, como no caso de laranja, né? Então eu vou mostrar daqui a pouco, aliás, eu vou mostrar na segunda parte dessa disciplina um exemplo disso, né? Então, basicamente, tudo isso aqui, né, então é a parte do pericarpo, né, que se divide em epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Quando eu mostrar aqui características específicas de frutos, eu volto a mostrar essa definição aqui. Então, aqui só um exemplo para a gente observar isso em abacate e em laranja. Tem aqui, né? A camada mais externa, não tem dúvida, é o epicarpo, né? Então seria exatamente a parede externa do ovário que se desenvolve, né? Forma normalmente uma ou mais camadas de células aqui, tá? Então não é simplesmente a epiderme, ela forma mais de uma camada normalmente, tem exceções. Existe a parte mais interna, que é exatamente o local da parede interna do ovário, então que é o endocarpo aqui. Então vocês vejam que no caso do abacate, o endocarpo
mesocarpo ele vai formar apenas uma membrana em volta da semente, porque a semente do abacate é muito grande, né, ocupa uma grande porção aqui na parte interna do fruto. Mas no caso da laranja, ela vai ter várias sementes, e toda essa região aqui em volta das sementes, que é o que nós consumimos, é o endocarpo. No caso do abacate, o que nós consumimos é o mesocarpo. Ok? Então na laranja o mesocarpo é exatamente ali, aquela região que está dentro da casca, né? Que a gente ali espreme, tem uma coloração branca normalmente, né? E às vezes libera alguns óleos essenciais quando a gente espreme, né? Provavelmente vocês já fizeram isso daí também. Ok? Os tipos de frutos não se preocupem agora, que eu vou definir um pouco mais adiante na nossa disciplina. Bom, então a gente pode classificar frutos de acordo com quatro características, basicamente. Eles podem ser classificados quanto ao número de sementes. Então daí a gente vai ter frutos monocárpicos, aliás, frutos monospérmicos, frutos dispérmicos, trispérmicos ou polispérmicos. Então com uma, duas, três ou mais sementes. Ok? Então não tem dúvida, isso é bem tranquilo de fazer a classificação. A gente pode também classificar os frutos quanto à consistência do pericarpo, né? Então, pericarpo, todo aquele tecido que eu falei que é originário do ovário, que vai ter tanto o endocarpo, mesocarpo e epicarpo. Então, tudo ali vai formar o pericarpo. Em alguns frutos, aquela região é seca, e em outros ela é carnosa. Tá? Vou mostrar aqui diversos exemplos para vocês entenderem bem, mas provavelmente vocês já conseguem reconhecer isso. Tem uma classificação quanto à deiscência. Deiscência é exatamente a abertura dos frutos quando eles estão maduros. Tem frutos que se abrem para liberar sementes, e tem frutos que não se abrem, permanecem fechados. Então, esses que se abrem são chamados de frutos deiscentes, e aqueles que não se abrem são chamados de indeiscentes. E tem uma classificação também quanto aos carpelos, não apenas o número, mas estruturas de carpelos. Então, por exemplo, vão ter frutos que são monocárpicos, ou seja, que vieram do desenvolvimento de um ovário que era unicarpelar, né? Eu defini isso lá em morfologia de folhas, né? Só tinha um carpelo formando a parte feminina. Então, quando ele se desenvolve, vai formar um fruto que é monocárpico. Eu vou mostrar também alguns exemplos e voltar nessa definição, tá? Para a gente ver que tem uma relação sempre entre o fruto e o ovário, né? Porque exatamente o fruto é o ovário desenvolvido. Tem aqueles frutos que são classificados, aliás, como apocárpicos, que eles são originários de gineceu dialicarpelar. Como é que é isso, né? Mais uma vez, a gente definiu isso aqui na nossa disciplina. É exatamente o gineceu em que os ovários estão separados uns dos outros. E aí, quando eles se desenvolvem, eles formam um fruto apenas, né? Mas dá para entender bem que aquele fruto ele é formado por ovários diferentes que se uniram ali. E tem os sincárpicos, que o gineceu ele já era gamocarpelar, ou seja, no gineceu os lóculos já estavam unidos, e daí quando ele forma um fruto, a gente consegue entender que ele é sincarpo, tá bem, nessa classificação. Então, né, nada mais, não tem nada de muito novo aqui com relação a frutos, né? Basicamente isso a gente já viu lá em flores, que inclusive é uma parte mais complexa e mais difícil de entender. Então daí a gente vai classificar os frutos, né, de acordo com a sua morfologia, e que essa morfologia, como eu falei, ela está muito ligada à morfologia do gineceu, né? Então basicamente uma vai influenciar na outra, né? A morfologia do fruto diretamente ela é influenciada pela morfologia do gineceu. Então a gente vai ter frutos que são simples, ou seja, que eles são formados por apenas um carpelo, ou carpelos que são fundidos, né, no caso de sincárpicos, como eu comentei agora anteriormente, né, no slide anterior, aliás. Então, nesse caso aqui, os frutos eles são simples. Frutos agregados ou múltiplos, então são frutos que são formados por vários carpelos de uma única flor. Eu vou mostrar esse exemplo do morango mais adiante, tá? Então, no caso do morango, são
várias, aliás, é uma flor apenas, com vários carpelos, mas que não estão unidos, ou seja, que são dialicarpelares. Só que quando eles vão crescendo, eles formam um fruto, né, agregado. Tem os frutos compostos, ou chamados também de infrutescência, que nesse caso aqui é quando todos os ovários de uma inflorescência crescem. Então, qual que é a diferença de fruto composto para fruto agregado? É que no fruto agregado é de apenas uma flor, que vai ter vários carpelos, e no caso do fruto composto ou infrutescência, são várias flores, né? Ou seja, uma inflorescência, e quando essas várias flores se unem, elas vão formar um fruto composto. Isso é o caso do abacaxi, que eu vou apresentar também esse exemplo mais adiante. E tem o caso de frutos complexos ou pseudofrutos, que eles vão resultar de uma parte da flor que não é o ovário em si, mas que normalmente vai estar muito próximo ao ovário. Por exemplo, pera e maçã formam-se pelo crescimento de uma região que está em volta do ovário. Eles possuem frutos, tá? Maçã e pera possuem frutos, mas normalmente nós não consumimos os frutos deles. Nós consumimos aquela região em volta do ovário que cresce e que é a parte mais saborosa para ser consumida. Tem o caso do cajueiro, né, o fruto do caju, que ele também, a parte que é consumida, aliás, as duas partes são consumidas, né, porque a castanha é que é o fruto verdadeiro, mas tem a parte de baixo, que é o pedúnculo floral, ou o pedicelo floral, né, que vai se desenvolver dentro da inflorescência e vai formar aquela parte ali bem grande, bem rica em reservas, né, e também bem nutritiva. Então, por isso que eles são chamados de pseudofrutos, tá? Porque eles não vieram do ovário em si, eles vieram de outras partes. Mas todas essas plantas, elas possuem frutos, e aí mais adiante nesse assunto aqui eu vou mostrar o que é o fruto e o que é o pseudofruto de cada uma dessas plantas aqui. Bom, então nós vamos ter aqui os frutos simples, que são aqueles formados por um único carpelo, ou no caso de carpelos fundidos. Eles podem ser divididos em frutos secos e em frutos carnosos. Os secos, por sua vez, podem ser divididos em deiscentes e indeiscentes, né? Então, ou seja, aqueles que se abrem quando estão maduros e aqueles que não se abrem quando estão maduros. Então, de cada um desses 6 tipos eu vou iniciar aqui na aula de hoje, né, os frutos do tipo folículo, legume, síliqua, cápsula, opercarpo e pixídio. Na sequência, na próxima aula eu vou falar de aquênio, cariópse e sâmara. E depois eu vou falar dos frutos carnosos, né, baga, drupa, hesperídeo e peponídeo. Tá? Então vamos começar aqui nos frutos secos do tipo deiscente. Então, o primeiro exemplo, que é o que tem ali no esquema de classificação que eu coloquei, é o fruto chamado de folículo, que ele é um fruto que univalvo. Valva é essa parte aqui, né, que está circundando, digamos assim, a região do fruto. Né? Esse fruto aqui, ele tem apenas uma deiscência, ou seja, ele só se abre em um ponto. Ele é monocárpico, ou seja, é um fruto originário de um ovário que só tinha um carpelo. E ele normalmente é poliespérmico, como está mostrado aqui nesse exemplo. Ou seja, tem mais de 3 sementes. Consequentemente, foi originado de um ovário que tinha mais de 3 óvulos. Tá? Aí eu estou começando aqui dos mais simples para os mais complexos. Então, o fruto do tipo folículo, ele tem apenas uma valva. Na sequência a gente pega o fruto do tipo legume, que ele é bivalvo, ou seja, tem 2 valvas, como está mostrado aqui no esquema à esquerda. Né? Isso aqui também é chamado de vagem, que é exatamente o fruto da família botânica Fabaceae, que durante muito tempo foi conhecida como leguminosa. Então ele é bivalvo por isso, né, porque tem 2 valvas. Ele é monocárpico, tá? É originado de um ovário monocárpico. Só que, como ele tem 2 valvas, ele consequentemente ele vai ter 2 deiscências. Ou seja, quando ele se abrir, as sementes vão cair de 2 locais diferentes. Então está aqui um esquema mostrando
o desenho, né, de um fruto do tipo legume, e aqui tem o esquema de como ficariam as sementes, cada um conjunto de sementes ligados a uma valva. Por isso que se diz que ele tem duas deiscências, tá? Porque cada uma delas, quando se abrir, vão liberar as sementes, né, que estão ali localizadas nesses pontos diferentes, né? Ou seja, nessa sequência, nessa fileira diferente aqui dentro do fruto. Isso aqui seria um desenho no sentido longitudinal e aqui no sentido transversal do fruto. Tá? E aqui um exemplo da ervilha, que é um fruto do tipo legume, né? E a gente vai ter vários outros, tá? Então feijão e diversas outras plantas bem conhecidas e bem estudadas. Bom, então tornando um pouco mais complexo, a gente vem para o fruto do tipo síliqua, que ele é o seguinte: ele, alguns autores classificam eles como um tipo de cápsula, tá? Mas muitos livros eles classificam como um tipo diferente dos frutos cápsula, que eu vou mostrar logo na sequência aqui. Mas ainda assim ele é considerado um fruto capsular, bivalvo, por, contém duas valvas, como no caso também do fruto do tipo legume, só que ele tem quatro deiscências, como está mostrado aqui no esquema. As duas valvas, quando se abrem, vai ter uma região interna aqui do fruto, que ela é chamada de réplum, e que no réplum vão estar localizadas as sementes, formando quatro fileiras basicamente. Por isso que se diz que ele tem quatro deiscências. Tá aqui o esquema do desenho, é aqui o corte transversal, né, dessa estrutura. É para a gente observar mais ou menos esse esquema aqui. Normalmente ele se abre de baixo para cima, né? Ou seja, a parte que está ligada para a planta é a última a ser aberta. Ele começa a se abrir aqui na parte, que no caso do fruto é a parte de cima do fruto, né? Mas é o contrário, já que ele fica virado para baixo, então é a parte exatamente mais distante do ponto de ligação com a planta. Ele é sincárpico, ou seja, é um fruto que foi originário de dois, nesse caso aqui, de dois carpelos que se uniram, e ele é normalmente polispérmico, né? Então tem mais de três sementes, né? Assim como o fruto do tipo legume também normalmente é polispérmico. Bom, e aqui a gente vem para os frutos do tipo cápsula, que tem variações, né? Tem alguns livros que nem levam em conta essas variações e tem outros que resolvem detalhar mais um pouco essas variações dentro de cada um deles. Mas basicamente, o fruto do tipo cápsula, eles sempre vão possuir, entre si, tá? Entre esses tipos que eu estou mostrando aqui, eles vão possuir números de valvas diferentes, número de carpelos variáveis também. Eles sempre são sincárpicos, né? Porque eu falei que todos os frutos simples ou são unicarpelares ou são sincárpicos. E eles geralmente são polispérmicos, né? Ou seja, geralmente possuem mais de três sementes. Então aqui a gente tem um exemplo de uma cápsula denticida, porque forma dentes na parte mais externa da cápsula, e é exatamente essa região aqui que se abre, tá? Por isso que essas classificações aqui dos frutos deiscentes, eles sempre estão relacionados ao tipo de deiscência, né? Ou seja, o tipo de abertura para a liberação de sementes. Então, como nesse caso aqui da cápsula denticida, é exatamente a região dos dentes que se abre para liberar os frutos, né? Como a gente está vendo aqui, e nessa outra estrutura. Então observe partes florais que permaneceram, né? Brácteas, cálice permaneceu aqui. O fruto em si é só essa parte mais interna. São todos da mesma cor, né? E acaba confundindo. Mas o fruto quando está maduro, normalmente ele fica mais amarronzado ou com uma coloração mostrando que ocorreu alteração, tá? As clorofilas se modificam, então eles normalmente vão ficar com a coloração mais escura. E as outras partes florais podem até permanecer, mas vão alterar a cor também. Bom, aqui uma variação da cápsula, é chamada de cápsula loculicida, porque forma lóculos, tá? Que é exatamente esse tipo de cápsula aqui. Ela forma fendas ao longo das nervuras dorsais das folhas carpelares. O que é folha carpelar? Como está mostrado aqui no exemplo, esse ovário aqui, ele era um ovário originado pela união de 5 carpelos, tá? Mostra aqui aqui está sendo mostrado o fruto, tá? Mas se a gente estivesse observando o ovário, ele tem 5 carpelos aqui.
cada um deles com o seu conjunto de sementes, e a deiscência, né, ou seja, a abertura dessa cápsula, ela ocorre exatamente no dorso de cada lóculo desse. Então imagina, tentar fazer um desenho aqui. Então o lóculo se isso aqui fosse o ovário, seria mais ou menos isso aqui, e a abertura é na parte do dorso desse ovário, né, desse lóculo. O desenho não ficou tão bom aqui, né, mas esse outro seria mais ou menos aqui, tá? E a abertura ficou exatamente no dorso, né? E por aí vai. Então espero que esteja ficando bom esses desenhos aqui. Então sempre a gente teria aqui, né, os lóculos do ovário que se desenvolveram no fruto, e a deiscência, né, ou seja, a abertura na parte dorsal, né, dessa estrutura aqui, que se une, né, de cada carpelo que se une ali naquele ovário. Ok? Não é tão difícil de entender isso quando se observa o fruto, né, e principalmente quando faz um estudo também do ovário desse fruto. Bom, então essa cápsula loculicida, né, ou seja, que forma lóculos. Existe um tipo de cápsula que é chamada de septicida, porque ao invés de formar lóculos, ela forma septos. O que é septo? Tá? O septo é o seguinte, é porque essa cápsula ela possui fendas ao longo do fruto. Esse fruto, né, possui fendas, e essas fendas, elas inclusive, elas acabam entrando muito aqui no fruto, e elas isolam cada lóculo do fruto. Que essa estrutura também já existe lá no ovário, tá? Apesar de ser um ovário sincárpico, mas elas vai ter algumas fendas que dá para separar bem cada uma região ali dos dois carpelos que se uniram. Então, como eles formam esses septos exatamente, né? Ou seja, essas divisões aqui na parte interna, a gente vai ter esse tipo de fruto aqui, né, chamado de cápsula septicida, tá? Que vem de septos. Existe a cápsula septífraga, que ela é também um ovário formado por carpelos que estavam, aliás, é um fruto também formado por um ovário que tinha carpelos unidos também, só que os septos, quando se rompem, eles se rompem de forma paralela ao eixo do fruto, tá? Não é como no caso anterior, que seria apenas em uma região. Só voltar aqui para mostrar, né? A parte da deiscência, ela está sendo apenas dessa região aqui, apesar de que tem os septos dividindo os lóculos do fruto. E nesse caso aqui, esses septos, eles acabam se rompendo para a liberação das sementes, e eles fazem essa ruptura de forma paralela ao eixo do fruto, enquanto que no exemplo anterior a abertura era apenas na parte mais superior aqui do fruto, né? As outras regiões continuavam unidas, né? Diferentemente desse exemplo aqui, tá? Muitos livros às vezes vão até considerar que isso é apenas uma variação, né, entre esses tipos de fruto cápsula, né? Mas outros resolvem detalhar mais um pouco de acordo com características ligadas à abertura. E aqui a gente tem a cápsula do tipo podicida, que eu mostrei que pode ser considerada também como um tipo de fruto diferente, tá? Então a gente pode chamar isso aqui de um fruto do tipo cápsula e uma variação dela, que é o tipo podicida, ou então a gente pode chamar isso daqui de um fruto diferente, que é o opecarpo, que eu comentei, né, quando eu coloquei o esquema de classificação, que é baseado nesse livro aqui de Botânica Organografia, é o que eles utilizam lá, tá? Então, é bem fácil de entender esse tipo de fruto, né, apesar de ter dois nomes diferentes, mas o tipo de estrutura não vai mudar, né? Então, é um fruto que tem deiscência através de poros, né? Então forma poros na extremidade superior aqui, né? Isso aqui é a flor da papula, por exemplo, que no caso da papula o ovário continua em pé, né? Depois que ele se desenvolve, formando um fruto também localizado nessa mesma posição. E tem muitos frutos que não acontece isso, tá? Que quando o fruto vai se desenvolvendo, ele vai se tornando muito pesado, e aí a flor que normalmente ficava voltada para cima para atrair polinizadores, com o tempo o fruto vai
vai havendo uma curvatura, né, nessa região aqui do eixo e o fruto vai ficando voltado para baixo. Mas no caso aqui da papoula, né, a parte de cima é o local em que vão surgir os poros, né, e daí esse fruto aqui ele forma essa deiscência através de poros. É um fruto do tipo sincárpico também, né, então tem vários carpelos unidos, e polispérmico também, normalmente, né, como eu falei que é o caso da maioria deles, né, ou seja, mais de 3 sementes. E aqui o fruto do tipo pixídeo, que é bem interessante, né, não é muito comum, mas é bem interessante e fácil de ser reconhecido também. É um fruto que em alguns livros eles também consideram como um tipo de cápsula, né, mas normalmente ele é muito diferente. É por isso que a maioria dos autores resolvem considerar ele como um tipo diferente. Esse fruto aqui ele tem basicamente duas regiões, uma região chamada de urna e outra chamada de opérculo, ou seja, a urna e a sua abertura, como está mostrado aqui no esquema à direita e aqui aliás na foto, né, desse fruto que liberou aqui as sementes. Então, a deiscência ele vai acontecer exatamente nessa região que se abre, quando o opérculo sai e ele sai formando uma abertura transversal ao eixo do fruto, né? O eixo seria esse, a abertura é transversal aqui, e daí ela vai liberar essas sementes, né? Ou seja, o opérculo sai, deixa a urna destampada e ela libera as sementes, que são muitas, por isso que ele normalmente é um fruto do tipo polispérmico. Bom, então a gente fica por aqui por enquanto. Eu falei basicamente apenas, aliás, eu dei alguns exemplos, né, mas eu mostrei apenas a classificação dos frutos do tipo simples e deiscentes e secos e frutos simples, secos e deiscentes. Na sequência eu vou mostrar os outros tipos de frutos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.